Olá, Marcelo falando aqui do canal Palavra das Escrituras. E hoje vamos continuar a falar da série Espírito Santo, com o tema A Habitação do Espírito. A habitação do Espírito. O que é habitar? É morar? Pode ser morar, habitar, residir, né? Então, aonde o Espírito Santo habita? Aonde o Espírito Santo habita? O Espírito Santo habita em nós, né? Nós somos o templo do Espírito Santo. Assim fala em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 16. Vou ler aqui. Não sabeis, pois, sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Olha a responsabilidade que nós temos. Na verdade, eu vejo que, eu sempre falo isso, que nós somos zeladores deste corpo, né? No sentido de fazer a manutenção, cuidar do corpo. Mas o verdadeiro habitante, naquele que conhece a Cristo e crê em Cristo, é o próprio Espírito de Deus, o Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo habita em nós, né? E por isso que muitas vezes a gente comete algum pecado, né? E depois se arrepende. Esse arrependimento não vem de mim, não vem de você, vem do convencimento que o Espírito Santo coloca em você. Ou seja, ele te convence do pecado, porque ele habita em você. Olha só que interessante o que fala aqui em Lucas 3, 21. E aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele, em forma corpórea como uma pomba. E ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és meu filho amado, em ti me comprazo. Olha que interessante. Jesus se batiza, o Espírito Santo desce como uma forma corpórea de uma pomba, e a voz, que é a voz de Deus, fala: Tu és meu filho amado, em quem me comprazo. Eu acredito que esse versículo é o versículo que mais deixa explícito aí a trindade, né? Pai, Filho e Espírito Santo, né? Que tem a interação dos três em um cenário, né? E isso daí é o vínculo que nós temos com o Espírito Santo, né? Porque o Espírito Santo é o vínculo entre você e Cristo, e o Espírito Santo é o vínculo entre você e Deus. Ou seja, o Espírito Santo que habita em nós é o que tem a conexão entre o Pai e o Filho para falar conosco, para que nós possamos ser dele, do Pai e do Filho, né? Então, existe um vínculo aí, né? Habitando o Espírito Santo em você, cria-se o vínculo entre o Pai e o Filho. Aqui também tem um outro versículo muito interessante, né? No qual você tendo esse vínculo entre o Pai e o Filho, né? Você entendendo isso, o Espírito Santo te ajuda a ter essa conexão. Cada vez mais você vai começar a ser atraído por Deus e ser atraído por Cristo, né? Por quê? Porque você recebeu o Espírito Santo. E a partir desse momento, as coisas naturais se tornam espirituais, né? Parece uma coisa meio lúdica, mas na realidade é concreto, né? Parece algo muito invisível, mas na realidade acaba sendo visível através das tuas obras, né? Porque as tuas obras vão começar a mudar, né? Quando você tinha o velho homem, né? Você fazia obras maus. Agora que você é um novo homem em Cristo, você faz obras boas, né? E é isso, essa atração que você vai ter, essa motivação que você vai ter de orar, de ler a palavra, né? É através do Espírito Santo que habita em você que essas mudanças da sua vida vai acontecendo,
né? Olha o que fala em Romanos 8, versículo 5. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Então, a partir do momento que o Espírito Santo habita em você, naturalmente você vai ser atraído com as coisas espirituais, a palavra de Deus, a oração, né? O arrependimento. Você vai deixar de fazer as más obras, né? Vai começar a fazer coisas novas, né? Boas obras. E de que forma você vai saber, né? Se o Espírito Santo está em você ou não, ou ainda se o Espírito Santo está governando na sua vida ou não, né? É justamente no que você vai estar pensando, né? O que você está pensando hoje? O que você pensa e suas atitudes, suas ações tem sido voltado mais a obras da carne ou a obra do Espírito? Aí você vai entendendo, né, se o Espírito Santo está governando a sua vida ou não. Olha o que fala aqui em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas passaram, eis que tudo se fez novo, né? Ou nova criação, ou nova criatura. Essa versão está como nova criação. Mas, se você está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram e tudo se fez novo. Então eu pergunto, você está fazendo as mesmas coisas que você fazia antes? Você está pensando as mesmas coisas que você pensava antes, né? Antes de conhecer a Cristo, né? Se você ainda está com as obras do velho homem, toma cuidado. Será que o Espírito Santo, você está deixando o Espírito Santo governar a sua vida? Se ele realmente habita em você? Claro que o deixar as obras, né, vai de pessoa para pessoa. Tem pessoas que de uma forma radical abandonam as velhas obras imediatamente, né? Porém não vai virar santo, porque nós somos pecadores, né? E vamos lutar contra o pecado até o final. Porém, vai existir lutas internas e externas, né? Lutas internas, né? Liberar perdão, né? Abdicar daquelas coisas que você fazia antes, que você sabe que não é de Deus, né? E aí já são lutas externas, né? Algo de concreto, né? Mas lutas internas, né? Renovar o seu pensamento, levar a sua mente a Cristo, pedir para que Deus leve a sua mente a Cristo, para que você possa pensar nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, né? Mudar o seu coração, liberar perdão, como eu já falei, né? Pedir perdão também, isso é importante. Isso tudo o Espírito Santo te limpando, tirando a raiz de amargura que é no seu coração, entendeu? Lutas externas, né? Como eu falei, deixar as coisas que você fazia antes, né? Que você sabe que não é de Deus, né? Fazer ações de graças no sentido de fazer boas obras de uma forma natural, porque se você é salvo, naturalmente você vai fazer boas obras, algo automático, né? E isso daí é o Espírito Santo te conduzindo, é Ele que faz as coisas acontecerem espiritualmente na tua vida, né? No sentido do convencimento do pecado, o arrependimento, né? Te ajudar a ficar firme. É o Espírito Santo que habita em você, né? Aqui fala em Efésios capítulo 6, versículo 12: a nossa luta não é contra a carne nem sangue, mas contra os principados e potestades. E também fala aqui em 2 Coríntios 10, 4: as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas espirituais, né?
Então, se a sua mente você está tendo dificuldade, possivelmente existe uma fortaleza na sua mente que não te deixa você pensar nas coisas do alto. Aí você vai pedir ao Espírito Santo que habita em você. É muito importante você entender isso, né? Ele é o elo entre você e Deus e entre você e Cristo, né? Então você vai pedir a Deus, pedir a Deus para que leve a sua mente cativa a Cristo, para que você consiga pensar nas coisas que há no alto. Ok? Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, né? Se fez sentido para você a palavra, compartilhe para que o Evangelho possa se propagar e alcançar mais pessoas, né? Se inscreva para que toda vez que sair vídeos novos você possa ser avisado, né? E curte, né? E curte também, né? É importante essa parte de habitação do Espírito, você entender que você entregou a sua vida a Cristo, né? No sentido de entender a mensagem de Cristo, né? E entregar a sua vida a Cristo. Você tem que entender que quando você tem essa revelação, quando Deus revela Cristo na sua vida, você tem que entender que você não está sozinho. Existe um Espírito Santo que habita em você e ele é o elo entre Deus e Cristo na sua vida. Ok? Que Deus abençoe seu dia, que Deus abençoe a sua noite, que Deus abençoe a sua família e que Cristo e que o Espírito Santo habite na sua vida para todo sempre. Amém.